A ideia então é calcular então o volume de um sólido de revolução obtido através do que? Através da rotação de uma região delimitada pelo gráfico de uma função. Tá? A gente viu já no cálculo de áreas como que a gente calculava a área dessa região aqui, né? E se a gente rotaciona então essa região em torno de um eixo aí, tanto faz, né? Pode ser o eixo X ou o eixo Y, a gente obtém um sólido de revolução, como é o exemplo desse caso, né? Se eu rotaciono esse carinha aqui, o que eu vou obter vai ser um carinha desse tipo aqui, tá? Um sólido assim, tá? Então agora a gente vai aprender como que a gente pode calcular o volume desse sólido a partir da integral, tá? Então, considere então essa R aí, a região delimitada pelo gráfico de uma função f, onde a função f é contínua no intervalo AB e positiva nesse intervalo AB. Então, ou seja, ela está acima do eixo x, tá? Pode encostar no eixo x, mas não tem nenhum valor abaixo do eixo x. E P, uma partição do intervalo AB, tá? Uma partição aí de n intervalos, de n subintervalos. E a gente vai denotar por RI o retângulo. Que retângulo? Bom, quando a gente toma uma partição aqui, ó, quando a gente toma uma partição no intervalo, o que vai acontecer? Vai gerar diversos retângulos aqui, lembra? Para calcular, para aproximar a área. Vai ter vários retângulozinhos aqui, que vai ser uma aproximação, a soma, né, da área desses retângulos vai ser uma aproximação, né, para a área total, ok? Ok. Então, para cada um desses subintervalos, eu vou ter um retângulo. Cada um desses retângulos aí eu vou chamar de RI, tá? Então, ele vai ser um retângulo onde a base vai ser o subintervalo xi menos 1, xi, né? Então, qual que é o tamanho da base? Vai ser o delta xi, né, que é o tamanho de cada subintervalo. E a altura vai ser o quê? O f do ci, que a gente tomava lá de modo arbitrário aqui no meio de cada um dos intervalos, tá? E a altura é f de ci com ci dentro desse intervalo, né, de cada um dos subintervalos, xi menos 1, xi. Tá? Isso para todo i que a gente faz. Escolhidos então aleatoriamente. Se fizermos então cada um desses retângulos RI girarem em torno do eixo x, a gente vai obter o quê? Para cada retângulo a gente vai obter um cilindro, né? Porque a gente viu no exemplo anterior que se eu tinha um retângulo e fazia a rotação dele em torno de um dos eixos, né? Tanto faz ser o eixo x ou o eixo y, a gente obtém um cilindro, né? Ok? Aqui no caso em torno do eixo x a gente obtém um cilindro. Ok? E esse cilindro, qual que é o volume? Não, o volume de um cilindro, né, lembrando lá, que a gente vai precisar recordar o volume de um cilindro. Então, se eu tenho aqui um cilindro, então o volume dele é a área da base, né, vezes a altura. A altura, né, quando a gente faz a rotação ali, veja só, eu estou pegando então cada um desses retângulos, né, cada um dos retângulos ali, e fazendo a rotação. Bom, vou apagar aqui para ficar mais fácil de falar sobre esse retângulo. Então eu tenho ali o retângulo, né? Então ele é xi menos 1, xi, ele tem uma altura lá, sei lá, algum aqui ci, essa altura é f de ci, tá? E esse tamanho aqui é delta xi. Muito bem. Quando a gente rotaciona, então, qual que vai ser a altura do cilindro? Quando a gente rotaciona, o que a gente obtém é um cilindro assim, né? Opa. Tá pontilhado porque está do lado de trás, tá?
Então é um cilindro mais ou menos assim, né? Aí aqui, olha só, essa altura, né, do centro daqui, do eixo de rotação até aqui, valia quanto? F de CI. Certo? Isso rotacionando em torno do eixo X. Aí aqui vai valer outro F de CI. Tá? E esse tamanho aqui? Essa altura aqui toda? Essa altura toda, ela é ΔXi, né, que é o tamanho do intervalo que eu estou rotacionando. Tá? Então, quem que vai ser a área dessa circunferência aqui? Então, da base desse círculo, desse cilindro, né? A base desse cilindro, a área é π vezes o raio, né? Ao quadrado, πr quadrado. Então, aqui é π. O raio, quem é o raio? Exatamente o F de CI, ó, que é a distância aqui da beirada até no centro. Tá? Então, F de CI ao quadrado. Então essa daqui é a área da base, né, dessa circunferência aqui. Então o volume desse cilindro, ele é a área da base vezes a altura. Então por isso que é exatamente π vezes F de CI ao quadrado, né, ΔXi. Tá? Então o que a gente quer? A gente quer encontrar o volume do sólido de revolução obtido quando a gente rotaciona, né, quando a gente gira a região R em torno do eixo X, que é aquele desenho que eu acabei de apagar aqui. Tá? Então, pessoal, qual que é a ideia? A ideia, quando a gente queria aproximar a área abaixo do gráfico, o que a gente fazia? A gente fazia os retângulos, né? Então a área dos retângulos é próxima da área abaixo do gráfico. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai ter vários retângulos aqui. Quando a gente gira, a gente vai ter então a colagem de vários cilindros. Então vão ser vários cilindros ali grudados, tá? Então a aproximação para o volume da superfície de revolução ali, do sólido de revolução, vai ser aproximado pela soma dos volumes de cada um dos retângulos. Então depois eu pego o limite, né, desse volume e obtenho então exatamente o valor do volume. Então é a mesma coisa que a gente fez para a área, né? Quando a gente definiu o integral, a gente pode fazer aqui para usar no volume, como a gente vai ver em seguida. Então, né, se somarmos então os volumes de cada um dos N cilindros formados, né, pela rotação de cada um dos retângulos RIs, o que a gente obtém é um volume Vn, né, dado por π, porque todos os volumes obtidos têm um π em evidência, então você tira ele em evidência, vezes a soma do F de CI ao quadrado ΔXi. Né? Então se você junta, né, todas as parcelas são π FCI quadrado ΔXi. Aí se você soma para todo I, todos têm π, então eu posso tirar o π em evidência, fica esse somatório. Tá? Então esse daí é o volume do sólido obtido então pela rotação, né, pela colagem de todos esses cilindros obtidos pela rotação de cada um dos retângulos ali que a gente viu agora há pouco. Ok? Então, esse volume é uma aproximação para o volume de T. T é aquele sino lá que eu desenhei agora há pouco, lá que eu apaguei aqui embaixo, né, que é a rotação aí da região toda abaixo do gráfico. Tá? Que aí ele é lisinho, né? Não é cheio de cilindros, tá? Então, esse volume aqui é uma aproximação para o volume de T, tá? Dessa forma, então, estamos motivados a fazer a seguinte definição. Então, se eu tenho uma função contínua, não negativa, né? Significa maior ou igual a zero, no intervalo AB, R é a região abaixo do gráfico, né? De A até B, como a gente desenhou antes. Então, o volume do sólido T, obtido pela rotação da região R, em torno do eixo X, ele vai ser definido por... Então, o volume ele é o limite do máximo dos ΔXi, tendendo a zero, de π vezes o somatório de FCI ao quadrado ΔXi. Ou seja, tudo isso aqui é o volume, Vn, né? Então, vai ser o limite do máximo dos ΔXi, né? Ou seja, eu estou tomando a partição, eu estou aumentando o número de pontos ali dentro do intervalo onde eu tomo a partição.
né, para que para que a amplitude da minha partição vai a zero, né, ou seja, cada vez eu estou tomando retângulos mais pequenininhos ainda, né? Então, desse volume, né? Então, quando eu faço o limite desse volume, né, o que eu obtenho é π vezes a integral de a até b de f de x ao quadrado dx. Então, para obter o volume daquela região, né, daquele sólido de revolução, então ele é dado por π. Então, nunca esqueçam o π na frente, tá? Multiplicando, tá? Cuidado, sempre o π na frente. Integral de a até b, né, que é onde está variando o valor da minha função, né, o x, onde está variando o x da minha função, f de x ao quadrado, tá? Então, a f ao quadrado. É assim que a gente sempre toma para calcular o volume, tá? Bom, então, a gente vai observar, então esse aqui já dá uma cara ali para quando eu tenho a função totalmente, né, positiva, né, não negativa. Então, temos 4 casos aí para analisar, tá, pessoal? Então, vamos analisar cada um dos casos e em cada caso a gente vai ver alguns exemplos.